Mas vamos entrar no tema que nos dera hoje, a atualidade do testemunho do Frei Tito. Tito representa para nós a fidelidade, o compromisso, o sofrimento a serviço da causa, o não esmorecer, o sofrer até a morte pela vida, a firmeza quanto aos ideais pelos quais se luta, o compromisso com o povo, com a libertação do povo por um país mais justo, solidário. Essa é a direção para a qual Tito nos aponta. E eu pensei, pensando nesse tema, atualidade do testemunho, eu pensei mais do que relembrar, como nós estamos fazendo aqui, relembrar Tito no passado, que nesse momento eu gostaria de pensar Tito na atualidade. Não o que ele faria, isso é um hipotético, nós não sabemos. Mas que postura Tito nos inspira a tomar? Pensando no seu testemunho, que posicionamento deveríamos ter face às condições atuais? E eu vou pensar sobretudo em dois temas, ou dois elementos, ou dois contextos que me parecem fundamentais. Um é que nós passamos nos últimos 30 anos, a nível mundial, por uma transformação radical. O modo como se organizava a sociedade antes foi inteiramente transformado. Ao invés das sociedades se organizarem para atender aos interesses da maioria, para atender às necessidades de todo o povo, ao invés do Estado se dedicar à proteção social e procurar desenvolver cada país, esse Estado foi transformado e foi dito que ele não podia mais trabalhar nesse sentido, que ele não tinha mais recursos e que o verdadeiro motor da economia, o motor da sociedade era o mercado, e que o mercado se autorregulava sozinho. Era muito melhor o mercado sem o Estado. E esse período todo, que nós chamamos de neoliberalismo, e que significa, na verdade, a dominação dos interesses do capital financeiro, permitiu aumentar enormemente a exploração do trabalho pelo mundo afora, através da geração de um desemprego massivo, estrutural, por toda parte. É só lembrar que nos países desenvolvidos, até o final dos anos 70, o nível de desemprego, a taxa de desemprego era na base de 1% a 2%, e vai chegar 10 anos depois, 15 anos depois, a 10%, 12%, 15%. Países ricos, desenvolvidos, que dirá os nossos países, que eles chamam de emergentes. Com esse desemprego massivo estrutural, eles promoveram uma exclusão social incrível. Porque se antigamente nós tínhamos um desemprego sazonal, temporário, passou a haver um desemprego permanente para muitas pessoas que nunca mais conseguiram reentrar no mercado de trabalho. Nunca mais conseguiram sustentar as suas famílias. E mesmo aqueles que conseguiram se manter no trabalho, seu trabalho foi precarizado. As horas de trabalho, a jornada de trabalho aumentou para a maioria, os salários para a maioria diminuiu, as condições pioraram enormemente. Todo esse processo que a gente passou a chamar de exclusão social. Nós já tínhamos exclusão social aqui, na América Latina, na Ásia, na África, no Brasil. Mas essa exclusão social se tornou muito maior com esse desemprego estrutural. A redução do Estado ao mínimo, como eles dizem, na verdade, reduziu apenas o Estado nos investimentos sociais, em saúde, educação, transporte, habitação. Não significou a redução dos recursos do Estado. Apenas eles passaram a transferir esses recursos, em vez de ser para toda a sociedade, para uma pequena elite que foi ficando cada vez mais rica. Aqueles em torno do capital financeiro, bancos e aqueles que investiam o seu dinheiro na renda, os rentistas. Cresce a exclusão social, diminui por toda parte a proteção social.
As políticas públicas feitas a serviço da sociedade são reduzidas. E com ideias que vão sendo desenvolvidas, que esses recursos não existem mais. Infelizmente, hoje não há mais recursos. No passado tinha, mas o Estado mudou, a economia mudou, agora não tem mais recursos. Por isso eles vão reduzindo essa situação. A ideia de que o Estado deveria se retirar, deixando todo o espaço ao mercado, transformado agora em sagrado, atingiu em cheio as maiorias compostas pelos trabalhadores. Os recursos públicos, ao invés de serem aplicados para todos, passaram a ser transferidos massivamente para essa elite. E, curiosamente, se antes dos recursos que nós tínhamos, os países emergentes, os países do terceiro mundo, o ouro, os minérios, no passado eram retirados graças ao apoio das tropas coloniais, nos tempos mais recentes, esses recursos são transferidos para os bancos, os credores, sem apoio de tropa nenhuma, apenas com as determinações que os governos desses países fazem. Quase metade do orçamento vai para atender a esses interesses, gerando uma piora das condições de vida. A gente diz, embora a riqueza dos países tenha aumentado neste período, a vida da maioria piorou. Houve forte aumento da desigualdade social. Inverteu-se o processo de distribuição de renda em favor de uma minoria cada vez mais rica. O Milton Santos, nosso geógrafo maior, ele disse que esse processo podia ser chamado de um processo de produção científica, globalizada e voluntária da pobreza. A nível mundial, eles foram gerando situações que só fizeram aumentar a pobreza, embora a riqueza aumentasse cada vez mais. E tem um psicólogo que trabalha com a questão do trabalho, em França, Christophe Dejoux, ele escreveu um livrinho chamado A Banalização da Injustiça Social. E ele diz, no meio lá do livro, que ele diz, o processo que eu estou contando aqui neste livro ocorreu nos nossos países, está falando dos países desenvolvidos, países ricos, justamente no momento em que esses países se tornaram mais ricos, mas foram produzindo voluntariamente, através das suas políticas, uma parte da sociedade cada vez mais pobre. Eu tenho um exemplo meu mesmo a respeito disso. Eu fiz doutorado na França no início dos anos 80. Não havia população de rua na França nos anos 80. 10 anos depois já havia população de rua nesse país. E, no entanto, se a gente olha os dados estatísticos, a França ficou mais rica nos 10 anos seguintes, nos 20 anos seguintes. No entanto, a exclusão social aumentou. Só tem uma explicação. Esta sociedade, esse governo, a maneira como ele se posicionou, foi a serviço de uma pequena elite e não mais a serviço da maioria. Junto com as novas políticas, veio uma nova ideologia. O individualismo exacerbado, público é ruim, privado é bom, coletivo é ruim, indivíduo é bom. Nós temos de conquistar tudo individualmente, sem a ajuda dos outros. O Estado ajudar é paternalismo. Competição em vez de solidariedade. O valor da competência em lugar do valor da vida. Inúmeras justificativas para os salários pagos aos trabalhadores, quaisquer que fossem, que esses salários fossem mais baixos, porque eles não têm estudo, eles não têm qualificação, então eles merecem ganhar menos. Se substituiu um velho valor, que era a dignidade da pessoa humana e a dignidade do trabalho, unicamente pelo valor da competência como critério para a aferição dos salários. E os direitos humanos, como valor de construção da sociedade, foram sendo cada vez mais colocados de lado. Aliás, quando se falava de direitos, eles chamavam de privilégios, que era uma maneira de desqualificar os direitos. Novos valores eles foram trabalhando nesses 30 anos, através da mídia, dos meios de comunicação, mas também através de produções